O profeta Elias teve uma grande experiência de fé. Depois que ele tem aquele momento de desafiar os profetas de Baal para clamar, para descer fogo do céu, fogo desce, todo Israel se prostra declarando que só o Senhor é Deus. Então, a partir desse momento, Deus fala para Elias que iria chover. Vamos lembrar que Elias havia orado e passou 3 anos sem chover. E quando o rei Acabe se encontra com o profeta Elias, ele pergunta: és tu o perturbador de Israel? E Elias olha para ele e diz: não, eu não sou perturbador de Israel, você é o perturbador de Israel. Por que Acabe se dirige dessa maneira ao profeta Elias? Porque ele havia orado e os céus haviam se cerrado. Os céus fecharam e não choveu durante 3 anos. Então Israel estava diante dessa crise. Depois que passa esse momento, do duelo entre o profeta Elias e os profetas de Baal, Deus fala que vai chover. Então Elias sai para um local e vai orar. E ele leva consigo o seu servo, aquele que estava acompanhando Elias. Algumas pessoas pensam que é Eliseu, mas não. Eliseu ainda não tinha entrado na vida ministerial de Elias. Era um outro servo. Por sinal, foi tão ruim que desapareceu da história, ninguém dá mais notícia dele. Bom, Elias começou a orar. Então ele se ajoelha, coloca a cabeça entre as pernas, de joelho, e ora clamando a Deus para abrir os céus para virem chuvas. E então ele se levanta, vai para o servo dele e pergunta: já está vindo chuva? Está vindo algum sinal de chuva? E o servo diz: nada, o céu está limpo. E então ele vai novamente e ora e clama para os céus se abrirem. E aí se levanta e pergunta: e aí, tem algum sinal? Nada, o céu está limpo. Ele volta pela 3ª vez, e pela 4ª, e pela 5ª, e pela 6ª vez. Na 7ª vez que Elias pergunta para o seu servo se tinha sinal no céu, então o servo diz: olha, tem um sinal, mas é uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Aí Elias entendeu: este é o sinal. Corra e fala para o rei Acabe a juntar os baldes debaixo das biqueiras, porque vai chover sobre Israel e virá torrentes de águas. E então o rei Acabe correu e Elias correu também, e a chuva veio e molhou toda a terra de Israel, e passou-se aquela crise de 3 anos de sequidão em Israel. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero falar sobre perseverança. Eu acredito que o tempo em que estamos vivendo, o século 21, entramos na década de 2020, estamos vivendo um tempo de crise de perseverança. Nós estamos vivendo na era micro-ondas, estamos vivendo, naquele clima de tudo rápido. As pessoas elas estão desesperadas por resultados rápidos. E porque os resultados geralmente não vêm tão rápido, as pessoas estão sofrendo depressão, sofrendo crise de identidade, complexos, porque elas não estão tendo a paciência de esperar os processos das coisas. Porque em algumas áreas, a tecnologia, por exemplo, tem ajudado muito. Em algumas áreas as coisas acontecem rápido. Mandar uma carta, por exemplo, antigamente, passava às vezes semanas e meses para chegar no destino. Hoje você manda uma carta, no correio eletrônico, e em fração de segundos a pessoa já do outro lado do mundo está recebendo a notícia. Para chegar uma notícia via áudio ou vídeo antigamente, era um tempo. Uma notícia para vir do outro lado do mundo, que passava pela televisão até chegar a nós, demorava-se um tempo. Às vezes chegava notícias no Brasil de coisas que estavam acontecendo do outro lado do mundo dias depois, mesmo com a TV. Mas a internet chegou, a tecnologia avançou, e hoje a TV não consegue acompanhar a velocidade com que as pessoas se comunicam. Acontece alguma coisa no Japão, algum terremoto do outro lado do mundo, antes que a TV consiga mandar essa notícia, já viralizou. Hoje nós temos notícias aí em tempo real das coisas, os streams que acontecem, Então,
Por causa disso, nós temos também um povo, uma geração adaptada ao tudo rápido, adaptada aos resultados velozes, e estão perdendo a essência da perseverança, estão perdendo a paciência. E eu acredito que uma das virtudes mais poderosas para a vida do ser humano hoje se chama perseverança. Perseverança que é calçada de paciência, né, de esperança. Por que tem tanta gente hoje sendo atingida pela depressão, pela ansiedade? Porque elas estão vivendo aqui, mas com aquele clima de futuro, de dar conta, de poder realmente fazer as coisas no tempo real, no tempo certo, e elas não estão tendo a paciência de esperar o processo das coisas. A tecnologia tem avançado, muitas coisas têm mudado, mas a natureza continua sendo a mesma. A minha natureza é a mesma, a tua natureza é a mesma. As árvores que dão fruto, elas não apressaram, elas não estão dando fruto antecipados. A manga tem que esperar o tempo dela, não é? O caju tem que esperar o tempo do caju, a melancia, enfim. O que se planta ainda se submete ao processo para, não é, crescer, desenvolver, dar fruto, amadurecer e chegar o tempo da colheita. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que os nossos filhos que estão chegando nos dias de hoje precisam passar pelo processo normal de desenvolvimento para daqui a pouco não estarem ansiosos antes do tempo. Então, a perseverança é, na verdade, uma das virtudes mais poderosas para trazer equilíbrio para a nossa vida, para nos proteger de frustrações, de decepções, porque se a gente entrar nessa onda do tudo rápido, nós não vamos entender o processo das coisas. Elias orou. Deus havia falado para Elias, vai chover. E chegou o momento de chover. E Elias vai orar simplesmente para corroborar com Deus, para trabalhar juntamente com Deus nessa promessa. Ele ora uma vez e olha para o céu e o céu não se abriu. Ele ora a segunda vez e olha para o céu e o céu não se abriu. Ele ora a terceira vez, ele ora a quarta e a quinta, a sexta e a sétima vez. E ele só parou de orar quando o seu servo disse, tem um sinal no céu. Ele entendeu que Deus havia respondido a oração. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Perseverai na oração. O próprio Deus fala, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais, que desejais. Ora, se Deus tem pensamentos de paz, tem planos de paz para a nossa vida, para nos conceder aquilo que nós esperamos, que nós desejamos, porque é então que Ele não faz diante da nossa necessidade. O que é que Deus está esperando? Aí ele completa o texto de Isaías 29, 11, 12 e 13, ele completa o texto dizendo, e vós então ireis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Tem muita coisa que Deus quer fazer na tua vida, mas Ele está esperando, primeiro, a atitude, uma iniciativa de buscá-lo, e segundo, a perseverança para continuar buscando até que Ele estabeleça aquilo que Ele quer na sua vida. Vamos ter paciência, vamos ter perseverança. Estamos no começo de 2020. Vamos começar a orar por coisas que devemos ter na consciência que Deus vai responder no final do ano. E vamos continuar orando. Por quê? Porque uma oração é uma plantação que a gente faz. Se formos perseverantes nas plantações espirituais que fazemos em oração, então nós teremos grandes e longos resultados para a nossa vida. Que Deus te abençoe com essa palavra. Que você não desista diante das coisas que ainda não aconteceram. Porque a resposta parece estar demorando. Não desista. Não desista. Persevere na oração. Porque vai chegar um momento em que Deus vai dar respaldo ao teu clamor e à tua fé.